Boa noite, amados irmãos, amigos que nos ouvem e estão conosco sintonizados nessa noite de terça-feira, dia 29 de junho, nessa noite fria em que todos nós estamos vivenciando esse inverno que abençoadamente cobre o nosso hemisfério sul. Então, que essa sintonia no bem, no amor, possa nos acompanhar nessa noite. Conto com as vibrações de todos os nossos participantes online para que a palestra possa ser esclarecedora, confortadora, nos orientando sobre a vida à luz da doutrina espírita e a partir dos ensinamentos do Cristo. Então, nesse pensamento elevado de paz e amor, de serenidade, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nos colocar em sintonia com esses irmãos espirituais abnegados que dirigem esta casa, Centro Espírita Joana de Ângeles, e que nessa vibração de amor, paz, possam esses fluidos abençoados se difundir por toda parte, amparando os lares de nossa vizinhança, aos lares dos irmãos que nos acompanham, aos hospitais, asilos, penitenciárias, a todos os lares onde houver a dor, o desânimo, a falta de fé. Que essas vibrações de amor alcance a todos eles. E assim sendo, em vosso nome, Senhor, em vosso nome, Jesus, e de todos os mentores desta casa, damos por aberta a doutrinária desta noite. Que assim seja. Então, queridos irmãos, agradeço a todos que nos fizeram esse gentil convite de estar aqui e tratando desse tema tão importante para a nossa reflexão, especialmente nos dias de hoje, que faz parte do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e que também se encontra no Evangelho de Mateus, de João, de todos os evangelistas, como uma mensagem que o Cristo nos deixou. E dentro desse propósito, desse capítulo 3, pergunta que nós nos fazemos para iniciar a nossa conversa de hoje é exatamente que mundo é esse onde nós estamos atualmente, na presente reencarnação, tendo a oportunidade desse aprendizado, tendo a oportunidade dessa reencarnação, quando tantos irmãos que também gostariam, precisariam desse momento sobre a Terra não o puderam fazer, como tantos outros já partiram daqui, dando continuidade à sua jornada. Então, diante desse questionamento íntimo, que mundo é esse em que estamos, esse planeta que nos abriga, nesta terra que nos serve de alimento e que nos serve especialmente de escola e hospital, para que possamos realizar a contento a presente reencarnação. Então, que esse capítulo 3 possa nos auxiliar no entendimento e na reflexão sobre essa questão, que mundo é esse em que vivemos. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está estruturado em 16 itens. É um capítulo razoavelmente grande. Contudo, a maior parte desses itens são dissertações do próprio codificador, porque mensagens dos Espíritos, aqui agregadas, são apenas 2, e ambas de Santo Agostinho. Além disso, a citação que abre o capítulo está em João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, e essa citação é a única que está na íntegra dentro desse capítulo, a partir do Novo Testamento. Então, vamos começar pensando
nessa citação, nesses versículos que João registrou da fala do Cristo. Ali diz o seguinte: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vós tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Dentro desses versículos que João registrou, nós temos duas dimensões a serem consideradas dessa afirmação do Cristo. A primeira, de forma mais textual, seria essa concepção que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, que existem muitos planetas em que há habitação, onde habitam espíritos como nós. Que não apenas a Terra, o planeta onde hoje estamos, se encontra habitado, se encontra como uma escola aos espíritos que reencarnam para o seu processo evolutivo. Essa seria, sem dúvida, a primeira e mais evidente tradução desses versículos que João registrou. Mas também, como o codificador já destaca no próximo item do Evangelho, capítulo 3, há também de se entender essa citação como os diferentes estados do espírito, ou seja, as diferentes condições espirituais em que nos encontramos e que, desencarnados fora desse planeta, desse orbe terreno, no processo reencarnatório que vivemos atualmente, fará com que estejamos de diferentes formas nesse período entre uma reencarnação e outra, e que se chama erraticidade. Então, essas diferentes dimensões espirituais seriam essas muitas moradas, porque efetivamente, como os romances de André Luiz ilustraram fartamente, cada espírito, ao reentrar na parte espiritual, de onde todos nós provemos, lá se encontra conforme o seu estado moral, o seu estado emocional, a sua condição de espírito na dimensão real do seu ser. Dessa forma, existem comunidades no mundo espiritual onde os espíritos de igual sintonia se reúnem e compõem mesmo para esses ambientes equipamentos, dimensões, organizações, tais como essas que nós organizamos aqui na face terrena, dada a sintonia e a vibração em uníssono que aquelas mentes se estabelecem entre si. E isso tanto para o bem quanto para o afastamento do bem. Então, é muito comum no linguajar dos espíritas, a partir do sucesso da obra O Nosso Lar, denominar uma dessas regiões de umbral, porque era assim que foi denominada a região na qual André Luiz, após o seu desencarne, passou 8 anos. Como também existem as colônias, tal qual a Nosso Lar, onde então André Luiz, posteriormente, a partir do momento que se arrepende, que acata o conselho, o amparo dos bons amigos espirituais que o procuram em nome de sua mãe, passa a residir e vem a se tratar e posteriormente a trabalhar. Mas o mundo espiritual não se divide nessas duas seções que a obra de André Luiz nos tornou tão popular. Muito ao contrário, existem inúmeras. E quem leu toda a série de André Luiz vai encontrar, inclusive, outros núcleos, outras denominações, outras descrições de onde os espíritos sofredores, infelizes, se encontram, muitas vezes imiscuídos da nossa realidade terrena, outras tantas afastadas em diferentes regiões, em diferentes colônias, onde alguns desses dominam, formando verdadeiros exércitos de obsessores, como também existem muitas outras colônias benéficas e esferas ainda mais superiores, onde esses espíritos
já avançados moralmente, se deslocam tanto para os seus estudos, como se deslocam de lá para atender, para orientar os espíritos que seguem tarefas mais próximas da Terra. Então, poderíamos entender essa afirmação que João registrou também como essas diferentes dimensões espirituais, e que todas elas se colocam na relação direta do estado moral e espiritual, né, daqueles que lá se congregam por meio da sintonia que estabelecem entre si. Mas também podemos entender, dentro de um dos princípios da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a realidade que, além da Terra, muitas outras esferas na nossa esfera mundial, que muitas outras esferas, como o nosso planeta, também existem, e lá também se encontram espíritos reencarnados. E é em relação a todo esse universo que nós temos, então, dentro dos princípios espíritas, não só a certeza da pluralidade das existências, que se chama reencarnação, como também a pluralidade desses mundos, porque, afinal, da mesma forma que hoje nós, que vivemos aqui na Terra, avançamos em direção a uma maior moralidade, a um maior conhecimento técnico, outros planetas também o fazem essa mesma progressão. E como no passado já fomos um planeta primitivo, também no presente, em outras partes do nosso universo, há planetas que recém foram constituídos e que estão recebendo as suas primeiras levas de espíritos, ainda constituídos muito simples e ignorantes. Então, dentro dessa lógica, os mundos são tão variados quantos são os níveis morais de amadurecimento, intelecto, moral dos espíritos que os habitam. Inclusive, Allan Kardec faz essa ressalva, que no caso ele vai propor uma classificação, uma organização desses diferentes tipos de planetas, de mundos habitados. Contudo, a variedade é enorme e é uma classificação a grosso modo, porque essa classificação se centra numa relação com as mesmas orientações e classificações que Allan Kardec, por meio dos Espíritos, já havia esclarecido no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, onde se traz as 3 ordens de espíritos. E é mediante essas 3 ordens e as suas subordens que também se pode pensar os diferentes mundos habitados, conforme essa média de evolução, de amadurecimento do senso moral dos espíritos que ali reencarnam. Então, nos planetas que recebem, nos seus primeiros milênios, os espíritos ainda recém-saídos dessa sua condição primitiva, os espíritos que iniciam sua jornada de pensamento contínuo, esses espíritos constituirão a população dos planetas de categoria primitiva. Como no outro extremo, existem os mundos celestes ou divinos, onde os espíritos puros da primeira ordem vão se encontrar reunidos quando assim for necessário, porque, como está caracterizado a esses espíritos, eles são ministros de Deus e estão por toda parte operando a vontade divina. E entre esses 2 extremos, temos então outras 3 categorias, onde espíritos de evolução intermediária se encontram, se afinizam e compõem, dentro daquele processo que o planeta oferece, a sua trajetória de evolução, de amadurecimento do senso moral, de crescimento em direção a Deus e a compreensão e vivência de suas leis. Então, após esse planeta primitivo, vem de provas de expiação, onde o predomínio do mal, os espíritos da terceira ordem aí se encontram reunidos. Posteriormente, o planeta de regeneração, que já desde a codificação
é apontado como a direção em que o nosso planeta se encontra cada vez mais próximo. Nesse planeta de regeneração, nesse mundo de regeneração, não que o mal tenha de todo desaparecido, mas o que predomina é o arrependimento, como Santo Agostinho vai explicar muito bem, um desses itens que ele assina aqui no capítulo 3. Então, o mundo de regeneração, que se fala tanto, inclusive presente em títulos de vários livros, é um mundo não da perfeição, não é o fim dessa rota evolutiva, mas um termo muito transitório, um momento muito transitório, quando vamos nos desapegando de todo esse projeto ainda tão vinculado à matéria, às suas necessidades mais básicas, aos próprios processos degenerativos que a matéria oferece a todos nós que aqui estamos reencarnados, e vamos tomando consciência de nossos compromissos diante da lei de Deus, e aí nos arrependemos, e é desse arrependimento que o esforço comum entre todos os espíritos se faz em construir um mundo de regeneração, onde, como disse o nosso irmão Santo Agostinho, a calma e a vontade de servir, o repouso, se acompanham de todos aqueles que estão ali vivendo conjuntamente esse processo de transição de um mundo ainda tão marcado pela matéria para um mundo onde é o espírito que predomina. Porque esse quarto mundo, essa quarta classificação, é os mundos felizes, onde o predomínio do bem se faz e, consequentemente, os valores do espírito, a compreensão de Deus, a prática da caridade é a regra, é o normal, é o que está no cotidiano de todos esses espíritos, que cada vez mais se aprofundam no conhecimento das leis de Deus e a praticam, não apenas entre os seus, mas já em direção a todo o universo. Bom, dito tudo isso, eu retorno aqui a João, que diz, que registra a seguinte frase de Jesus: que vosso coração não se turbe. Porque é a partir dessa frase que nós podemos, então, mais do que fazer um passeio intelectual sobre esses versículos, sobre essa parte do Novo Testamento, fazermos uma reflexão a partir da nossa consciência, a partir do nosso sentimento e da nossa vontade sincera de sermos pessoas, espíritos melhores a cada dia. Jesus nos diz que vosso coração não se turbe. O que é turbar esse coração? Está no sentido do engano, mas também está no sentido do desespero, do desalento, no sentido da desesperança, no sentido do não saber para onde vai, da dúvida, da angústia. Então, Jesus, antes de afirmar qualquer outra coisa, ele nos convoca a confiar, a ter esperança e a ter perseverança. Não apenas Jesus nos convida a não nos perturbarmos, como também ele nos diz, na sequência dessa mesma frase, que ele estaria preparando esse caminho, que ele estaria ao final dessa jornada nos esperando. E ele nos indica o caminho que é necessário para alcançar essa jornada, que o convite que ele nos faz desde o seu primeiro ensinamento permanece vivo neste também. Ou seja, buscar, viver, praticar as leis de Deus. Então, quando ele nos diz que o nosso coração não deve se turbar, devemos lembrar sempre desse convite à esperança e à perseverança. E dentro dessa nossa vivência terrena, ainda nessa transição entre o mundo de provas e expiação
para o caminho da regeneração, podemos trazer um exemplo bem corriqueiro, que nos facilita a compreensão disso tudo, que é o exemplo do estudante. Quando o estudante vai à sua escola, em qualquer nível que for, desde a criancinha ao estudante do ensino médio, do ensino universitário, esse estudante, ele, quando dedicado, quando empenhado, comprometido, motivado, ele sabe que tudo aquilo que ele estuda tem a sua dificuldade. É necessário não apenas ouvir o que as lições trazem, mas é necessário raciocinar sobre elas, fazer as atividades, os trabalhos, as provas. E todas essas etapas são, sem dúvida, desafiadoras. São, sem dúvida, instigantes. Exigem dele a dedicação, o empenho, a responsabilidade. Mas qual o estudante que vai desertar diante dessas provas se ele encontra, dentro do contexto em que se está, tanto os meios quanto as formas bem orientadas de seguir em frente? Ele continua. Se ele tiver condições, né, falando aqui já de um estudante mais adulto, se ele tiver uma boa estrutura, se ele tiver uma boa orientação, ele vai permanecer fazendo esse esforço, que ele sabe que vai ser válido, porque ao final daquela jornada, ele encontrará o resultado desejado. Então, mesmo a criança que não tem consciência de tudo isso, mas ela entende a importância de estar na escola, ela se sente motivada, ela se sente envolvida por todas aquelas tarefas e tem como recompensa imediata a satisfação consigo, a satisfação dos pais, a satisfação dos professores, de todos aqueles que vão elogiá-la, que vão parabenizá-la pelas conquistas que está fazendo. E ela se esforça, porque ela sabe que daquele esforço vem um resultado positivo e que lhe traz felicidade. Assim vai até os ensinos, pós-graduação. Alguém que faz 2, 4 anos de pesquisa, de estudo, de noites, de dias empenhados naquela tarefa, não faz todo esse esforço por nada, não faz tudo isso por castigo, mas faz exatamente tendo em vista que aquele esforço terá um resultado. Da mesma forma, olhando pelo outro lado nesse mesmo exemplo, o professor, os professores, as professoras, diante das suas crianças, dos seus jovens, dos seus adultos, muitas vezes se identificam dificuldades enormes e vão buscando por meios didáticos, pedagógicos, que aquelas dificuldades sejam superadas. Mas também têm a consciência, sendo bons profissionais, que eles não podem esperar de uma criança que faça uma redação de 100 linhas, como também não podem esperar de que um estudante, numa fase inicial, seja capaz de defender uma tese. Então, no nosso mundo, no nosso processo evolutivo, essa realidade se coloca como uma verdade. Cada um de nós, se compreendermos isso, vamos nos alimentar dessa esperança e dessa perseverança, tendo em vista que o meu reino, disse Jesus, não era desse mundo. Tendo em vista que todas essas circunstâncias que nos trazem dor, sofrimento e angústia são passageiras, porque exatamente o que vem após são as conquistas morais, intelectuais, essas sim ficarão, essas sim persistirão ao longo dos séculos e nos tornarão bons servidores do Cristo. Então, da mesma forma que na escola há os professores que nos auxiliam enquanto estudantes nessa jornada, e quando nós confiamos nesses professores, nós avançamos e tornamos mais fáceis as tarefas que nos cabe realizar, todos nós, desde o berço, mesmo antes do berço, somos acompanhados de um tutor, de um espírito protetor, de um anjo da guarda, como quiserem denominar. E esse irmão vela por nós, nos orienta, nos incentiva, nos esclarece, como todas as religiões e a doutrina espírita em especial, por se sentar sobre uma fé raciocinada, nos orienta, facilita essa nossa jornada
nos dando clareza do que são os caminhos e os desafios pelos quais a vida vai nos apresentando como uma grande mestra. Então, é necessário entender quando Jesus nos pede calma, nos pede esperança e nos pede perseverança, principalmente nos dias em que vivemos. Quando muitas vezes nos parece que tudo está organizado no mundo terreno para não funcionar. Quando nos parece que as pessoas, os irmãos que optam pelos caminhos tortuosos dos vícios, dos crimes, são aqueles que mais alcançam sucesso, inocência, aplausos da sociedade. Quando em torno de nós, tantos colegas, amigos, familiares, optam por caminhos distantes desses ensinamentos que a doutrina nos oferece. E assim parece que conseguem viver mais felizes. Nesse mundo em que estamos, sem dúvida, muitas vezes pode pairar sobre as nossas cabeças a dúvida de estudar ou de fechar o caderno e seguir para a diversão. Mas ninguém que deseja alcançar um objetivo nobre vai alcançá-lo sem um trabalho, sem um esforço, sem a dedicação. E os cursos, os trabalhos, a vida acadêmica, ela sempre se torna muito mais desafiadora no final dessa jornada. E assim está sendo o momento em que vivemos em nosso planeta. Todos os desafios se redobram, se encrudecem, porque está chegando cada vez mais o momento de nossa conclusão dessa etapa. E nós queremos o quê? Fazer parte da turma dos formandos ou daqueles que repetirão o ano? Sabemos que o espírito não retrocede, contudo ele estagna. E se os mundos habitados se constituem pela média moral dos espíritos que o habitam, aqueles irmãos que saem, que fogem dessa curva, eles terão que buscar um ambiente que favoreça o aprendizado que eles deixaram para trás. Dentro das narrações que a própria literatura espírita nos oferece, sabemos que isso já ocorreu no nosso próprio planeta. Exilados de Capela é um título de um livro que narra sobre isso. Mas também um livro fantástico que todos nós deveríamos ler, ou já lemos, A Caminho da Luz. Esse livro, no capítulo 3, exatamente trata sobre esses irmãos. E os chama e os denomina de raça adâmica, de irmãos que partiram de um outro planeta, que havia evoluído dentro dessa média dos espíritos que ali se encontram. E esses irmãos, a despeito do grande conhecimento intelectual, tecnológico que possuíam, moralmente não estavam adequados a acompanhar aqueles tantos outros, aqueles milhares de outros espíritos que haviam se arrependido, que haviam optado pelo bem, que haviam aceito as leis de Deus como o verdadeiro caminho, verdade e vida das suas existências. E esses irmãos, então, são deslocados para viver sobre o nosso planeta, dando a ele um grande impulso tecnológico, intelectual, que certamente foi fundamental para que o processo evolutivo se acelerasse nessa jornada que o planeta realiza, em direção a ser um planeta cada vez mais aperfeiçoado moralmente e intelectualmente. Então, a humanidade, ela não se reduz a esse planeta onde nos encontramos. Não se reduz à nossa espécie. A humanidade, como esclarece Allan Kardec e confirma Santo Agostinho, ela se estende a
todos os espíritos do universo. E, inclusive, Santo Agostinho nos diz que essa forma humana que nós possuímos é a mesma, é semelhante por toda parte. Contudo, cada vez que o espírito mais se encontra evoluído, mais essa forma humana se embeleza, se aperfeiçoa e, sem dúvida, se purifica. Porque o nosso corpo físico, como toda a matéria, ela é uma lição que necessitamos ainda passar para alcançar um aprendizado que ainda não possuímos. Então, na medida em que esse aprendizado se efetua, essa matéria que nos cerca, e não apenas o nosso corpo físico, vai se adequar àquele aprendizado que nós necessitamos ainda. Também um outro exemplo muito rico nesse capítulo 3, para compreendermos sobre tudo isso, se dá em relação a uma cidade. Allan Kardec nos faz pensar que quem visita uma cidade, vai apenas ao seu hospital ou ao seu presídio, vai ter uma noção muito equivocada se supor que toda a cidade é somente aquilo que ele conheceu. Ele vai supor que todas as pessoas daquela cidade são criminosos e que todos devem e estão em presídio. Ou vai supor que todas aquelas pessoas da cidade são doentes e por isso se encontram no hospital. Mas usando do bom senso, todos nós saberíamos, mesmo que tivéssemos apenas o tempo de visitar um hospital, quando fôssemos uma cidade nova, desconhecida para nós, que aquele hospital não se reduz a tudo que há na cidade. E nem aquelas pessoas que lá se encontram, doentes ou angustiadas, se reduzem todos os tipos de pessoas que vivem naquela cidade. Então, assim também deve ser o nosso olhar sobre a humanidade. A humanidade, que é todo esse universo e todos os espíritos que o habitam. Hoje podemos nos encontrar nesse planeta e identificar muitos problemas morais, muitos problemas de ordem emocional, muitas doenças, muitos desesperos, de todas as formas, muito desconhecimento das leis de Deus. Mas não vamos julgar, como aquele visitante incauto, que o nosso planeta e a nossa humanidade, no momento em que vivemos, se expressa como a totalidade desse universo criado por Deus, que é puro amor e bondade. Então, na medida em que o senso moral vai amadurecendo, que as leis de Deus inscritas em nossas consciências se revelam cada vez mais em nossos atos, em nossos sentimentos, em nossas ações, mais e mais estaremos nos transformando de espíritos imperfeitos, apegados à matéria, tendo um entendimento rudimentar de Deus, tendo um entendimento da vida e dos verdadeiros valores dela, e estaremos mais e mais amando, servindo, vivendo em comunhão com estas leis. E aí, na nossa próxima etapa, vivendo o arrependimento, mas não o remorso. E o arrependimento, em Mateus, capítulo 3, versículo 3, hoje inclusive lido e estudado a partir do livro Luz Imperecível, na sua mensagem 8, vai nos falar exatamente disso, que não existe arrependimento sem trabalho. E a gente poderia dizer, como assim? Arrependimento e trabalho são duas coisas diferentes. Não, são duas coisas complementares. Que na Gênesis, no seu item 16, vai também nos afirmar com bastante clareza que é preciso arrepender-se, expiar e reparar. E a reparação, como a expiação, são dimensões do trabalho que o Espírito há de fazer consigo mesmo. Algo que vai nos marcar como espíritos a habitar um mundo de regeneração. Por que o arrependimento é trabalho? Porque se arrepender é reconhecer uma falta, é reconhecer que numa dimensão ou outra não cultivamos a humildade, nem a bondade, nem a justiça, nem o amor ou a caridade. Que deixemos falar o nosso egoísmo e o nosso orgulho muito mais alto do que os ensinamentos que o Mestre Jesus nos ofereceu, que a doutrina espírita nos reforça e que milhares de mensagens e exemplos nos convidam a praticar.
Porque quando praticávamos o mal e não tínhamos esse conhecimento, isso nem era motivo de arrependimento. Mas nós nos arrependemos apenas quando, por contraste, identificamos em nós uma ação que tanto gerou sofrimento a nós mesmos como ao nosso entorno e que nos prejudicou mais do que qualquer coisa que possa ter vindo de benefício imediato. Então, todo arrependimento é uma ação de consciência tomada diante das leis de Deus que já conhecemos, mas que não praticamos. E para que esse arrependimento tenha frutos e não se torne remorso, nem falsidade, um falso reconhecimento de erro, nós temos então que trabalhar. Trabalhar para que aquele conhecimento que já temos e a falta cometida se diluam nas ações positivas que realizamos em favor da superação dos danos que a nossa atitude anterior possa ter provocado. E o que é mais interessante e demonstra a grande inteligência e causa primeira de todas as coisas, nosso Pai, Deus, é que nesse esforço de trabalhar para reparar o que tivemos a consciência de identificarmos como uma falha, e, portanto, nos arrependermos, é ao mesmo tempo o pagamento e a lição. Ou seja, enquanto estamos nos colocando nesse serviço de reparar os nossos equívocos, estamos burilando o conhecimento íntimo, interior, para que fortaleça-se dentro de nós essa lei de Deus que identificamos como não praticada. Então, na medida em que roçamos esse mato alto que há dentro de nós, nossa mão caleja, mas ao mesmo tempo o nosso terreno fica preparado para uma semeadura e uma colheita farta. Dessa forma, o fruto do arrependimento é o trabalho, como disse Mateus. E é desse trabalho, resultante do arrependimento sincero, que provém a calma e o repouso que Santo Agostinho trouxe como a característica desse mundo de regeneração, no qual todos nós, com um pouco de boa vontade, um pouco de fé, de esperança e perseverança, como disse nosso Mestre Jesus, alcançaremos mais rápido, ou quem sabe, daqui a mais tempo. Para finalizar, respeitando o nosso horário, então, vou buscar aqui no Caminho da Luz, nas suas últimas páginas, quando Emmanuel, depois de traçar uma longa história da nossa própria humanidade, que não é a história das enciclopédias, nem daquele canal de TV que fala sobre a história do mundo, né? Mas que é a história da nossa humanidade, organizada e planejada pelo Senhor Jesus, para que a vontade do Pai se faça por toda parte. Ele nos diz assim: os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no braço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências.
todos somos dos chamados ao grande labor. E o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Então, que possamos nessa noite, dos dias que sempre virão, nos desafiando à paz, ao trabalho, à fraternidade, ao amor do Cristo, a mensagem do Cristo. Que nossos corações não se turvem, porque é da esperança e da perseverança que alcançaremos a aurora dos dias regeneradores em breve. Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.